Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, venho trazendo mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai falar sobre Grande Sertão Veredas, né? A gente vai falar sobre Guimarães Rosa, né? A gente vai falar sobre a importância de Guimarães Rosa no nosso mundo de hoje. E vamos lá, a gente começa falando sobre Grande Sertão Veredas, a importância que a gente tem de um livro, né, na literatura brasileira. Mas eu diria que Grande Sertão Veredas, ele não é só importante para o Brasil, ele é importante para o mundo inteiro, né? Eu acho que o mundo inteiro se inspira em Guimarães Rosa, né? E o que nós temos aqui sobre Grande Sertão Veredas? A gente tem um livro fenomenal, a gente tem um livro histórico, a gente tem um livro que, querendo ou não, ele representa as profundezas do ser humano, né? A gente tem um livro que foge da razão e nos leva à intuição. Gente, eu acho que assim, um ser humano, ele não é ser humano sem ler Guimarães Rosa, né? Porque Guimarães Rosa, ele traz um aprofundamento e um teor fenomenal. E aí vamos lá, a gente tem Guimarães Rosa, a gente tem um livro de Guimarães Rosa, né? A gente tem Grande Sertão Veredas, né? Que, querendo ou não, ele foi inspiração para várias peças. Grande Sertão Veredas, ele foi inspiração para outros livros. Grande Sertão Veredas, ele foi inspiração para filmes. A gente tem Grande Sertão Veredas, que foi inspiração para poemas. A gente tem Grande Sertão Veredas, que assim, é uma inspiração para todo lado, sabe? Eu acho que um filme que assim, eu acho que eu vou ressaltar aqui, né? Que, querendo ou não, ele também ganhou vários prêmios, né? Mas ele também foi inspirado em Grande Sertão Veredas, né? Foi o livro Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Eu acho que assim, incrível, gente. Eu acho que Glauber Rocha não conseguiu interpretar Grande Sertão Veredas tão bem na vida quanto naquele filme. Enfim, claro que ele fez outros filmes e que eu senti também um pouco de inspiração, mas o foco aqui, gente, é Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas, só pra vocês terem ideia, eu dormi abraçada com o livro, né? Eu, assim, foi uma experiência que, querendo ou não, eu tava passando por situações pessoais que Grande Sertão Veredas, assim, me abraçou, né? Quando eu li sobre o Rio Baldo, Tatarana, quando eu vi ele enfrentando o Zé Bebeiro, eu falei, gente, que loucura, juro, é o máximo Grande Sertão Veredas. Vamos lá. A gente tem um livro de um teor interpretativo muito grande, né? A gente tem um livro que fala sobre um jagunço, né? A história de jagunço, Grande Sertão Veredas. Mas eu quero falar aqui pra vocês, não interpretem Grande Sertão Veredas como se fosse, assim, uma história de jagunço. Tá longe de ser uma história de jagunço, né? Um jagunço brigando com outro, isso não existe. Ele tá muito com teor interpretativo, né? E o que faz ser um teor... Gente, tem que ler Grande Sertão Veredas para você entender. Eu vou falar aqui um trecho, né, do Grande Sertão Veredas que traz um teor interpretativo muito grande, né? Que é o Rio Baldo atravessando pelo liso do Sussuarão, né? O que acontece? O liso do Sussuarão é o Chapadão, né? Querendo ou não, até o Guimarães Rosa, ele trata Grande Sertão Veredas do Chapadão até como se fosse o deserto do Saara, mas não é só o Chapadão. E eu tenho uma pergunta. O que faz o Tatarana não atravessar o Chapadão, né, o liso do Sussuarão na primeira vez, mas faz ele atravessar o liso do Sussuarão? Nossa, eu tô muito melhor assim. Enfim, acho que eu vou ter que... vamos lá. O que faz ele atravessar pela primeira vez e não pela segunda vez, né? Pela primeira vez, ele não conseguiu atravessar porque ele não se sentiu preparado, né? Ele não se sentiu evolutivamente preparado para atravessar. Não parece que foi isso, né? Quando você lê o livro em si, brigas de jagunços, né? Eles vão encontrando dificuldade, né? Gente, tem as partes dos tiros também, né? Isso é muito interessante também, uma interpretação de tiros, né? Porque a gente tem jagunços que usam armas, né? Nossa, é incrível, gente, incrível, sabe? Eu acho que não existe uma obra de arte tão bela quanto Grande Sertão Veredas, sabe? Parece até chulo eu estar falando isso aqui, mas não, é fenomenal. E eu acho muito bom vocês entenderem, vocês ver o filme do Glauber Rocha, tá? O filme que eu acabei de falar. Eu acho que é muito importante vocês entenderem também sobre Glauber Rocha, entender também a situação do momento antigo também, né? Porque quando a gente fala sobre história, né? Querendo ou não, um livro, ele acompanha o momento atual da pessoa, né? Quando a pessoa está escrevendo. Enfim, a gente tem até a Guerra de Tiros, né? Que é Guerra de Tiros, né?
que ele até enfrenta, né, ele e o grupo deles de jagunços, né, no Chapadão. Gente, você pode interpretar a guerra de tiros como qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que você tenha passado por dificuldades na sua vida. Isso é muito importante, sabe? O teor de interpretação de Grande Sertão Veredas é super importante, né? Tem uma frase que eu acabei de lembrar, né, que o próprio tá no livro, né, do Grande Sertão Veredas, que viveram rasgar e remendar-se, né? Aí você tem mais uma interpretação para você entender o que é esse rasgar e esse se remendar, né? E a gente vem na nossa pergunta, né, por que ele atravessou o Liso do Sussuarão na primeira vez, não atravessou na primeira vez, mas ele conseguiu atravessar na segunda. Por desenvolvimento pessoal, ele não se sentiu preparado para atravessar, ele não se sentiu disposto a atravessar, ele enfrentou suas próprias dificuldades, né, ele estava enfrentando seus próprios medos, seus próprios desenvolvimentos pessoais. Isso é muito importante, né, cada um tem os seus medos internos, e a gente precisa superar, né? Eu acho que isso é um fator muito importante que a gente tem que entender, né? Porque que uma pessoa... Vai aparecer um barulho no fundo. Enfim, tá passando um carro aqui vendendo, sei lá, tapioca. Enfim, a gente tem os nossos medos internos, né? Gente, eu moro na roça, tá? Não tô nem xingando, é literalmente, deve estar passando um carro vendendo tapioca. Enfim... a gente tem os nossos medos internos, né? A gente tem as nossas preocupações, né? E querendo ou não, pra gente se desenvolver como ser humano, né? A gente tem que enfrentar tudo isso. E o Grande Sertão Veredas, ele traz isso, né? Principalmente para pessoas que estão passando dificuldade. Eu diria que o livro é bom para leitores que têm ansiedade, o livro é bom para pessoas que têm TDAH, o livro é bom para pessoas que têm melancolia, né? Ataques de depressão. Isso é muito importante, né? Gente, como eu ando falando nos vídeos, né, como eu ando trazendo nos vídeos, eu vou continuar fazendo vídeos a respeito. Por que eu entro nessa pauta, né, da gente entrar nas questões de relembrar o passado, né, de recordar a RV? Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha redes sociais, né, enaltecendo, né, um homem, enaltecendo não, né, rindo das próprias desgraças, porque, querendo ou não, rede social, ele traz muito esse aspecto, né, principalmente os vídeos de comédia. Mas livros como Grande Sertão Veredas, entender sobre o passado, né, entender sobre figuras históricas, é muito importante, principalmente para essas pessoas. A gente não pode esquecer que a doença do século hoje é a ansiedade, né? E por que a gente tem ataques de ansiedade, né? É como o Tatarana atravessando o Liso do Sussuarão, né? Ele precisa enfrentar suas próprias batalhas e seus medos internos. Eu acho que quando a gente empurra tudo por debaixo do tapete, a gente não se desenvolve como um ser humano, né? A gente não se desenvolve como uma pessoa completa. Enfim, a gente tem esse livro que traz esse embasamento. Guimarães Rosa gente, eu fiz o vídeo, né, falando que o Grande Sertão Veredas, ele traz um teor filosófico, mas nem filosofia entra, porque filosofia, querendo ou não, ele tem um lado racional, né? Quando a gente estuda a filosofia, a gente, querendo ou não, a gente para pensar, né? Mas o Grande Sertão Veredas, ele tem um lado intuitivo, porque também mexe com o emocional. A gente tem Diadorim também, né? Diadorim, a neblina, enfim, a gente tem até esse lado interpretativo, né, que a gente tem que levar em consideração, né, o amor de Tatarana com Diadorim, que é fenomenal, é incrível, né, e assim, traz muita interpretação, né, um lado sensível, né. Eu não diria que, gente, é só lendo pra vocês entenderem, né, porque querendo ou não, tem um lado assim, claro que a gente tá falando de amizade entre dois parceiros, né? Mas assim, querendo ou não, ali tem muita coisa, sabe? E mexe até com a cultura LGBT, né? Enfim, pra gente entender a profundidade do livro, né? Uma coisa ali, por exemplo, ele tá falando, sei lá, a gente tá falando do Chapadão, ele atravessando o Chapadão, mas o Chapadão em si, querendo ou não, tem muito teor intuitivo ali, né? E aí a gente vê na segunda questão, por que ele conseguiu atravessar o Chapadão pela segunda vez? Ele conseguiu atravessar o Chapadão pela segunda vez porque ele já tinha enfrentado o Zé Bebelo, ele já tinha se desenvolvido como um ser humano, né? Lembrando que a gente tá falando de jagunço, né? Então, assim, olha pra você entender como é complexo e interpretativo, né?
ele conseguiu atravessar o liso do Sussuarão, ele conseguiu atravessar aquelas barreiras psicológicas, né? E assim, ele não varreu para debaixo do tapete, né? Ele não fez dos próprios sofrimentos um riso, né? Porque querendo ou não, eu vejo muita coisa assim solta, né? E eu sempre falo, né, gente, a gente sempre tem que recordar, a gente sempre tem que ter uma base sólida como ser humano, né? Para enfrentar batalhas, porque querendo ou não, a vida é isso, né? E a gente não vai vencer a depressão, ansiedade, TDAH só com o celular e tomando remédio. Não, a gente tem que enfrentar os nossos próprios desafios, né? E livros, né? Guimarães Rosa, ele deu a vida. Gente, eu lembro que para ele escrever o Guimarães Rosa, né? Para ele escrever o livro, eu lembro que ele teve que, assim, ele era um diplomata que teve que se jogar, assim, no sertão, né, para entender o diálogo dos parças. Foi incrível. Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos.